Meus caros amigos, minhas queridas amigas, é uma alegria partilhar desta tarde e noite com vocês. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Eu agradeço o convite por estar nesta casa, nesta data festiva, já se avizinhando aí os 98 anos de existência, de trabalhos com Jesus, de trabalhos em prol do Espiritismo, e rogo a Jesus, rogo aos nossos benfeitores espirituais, possam abençoar a cada um de nós e nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Peço aos amigos espirituais que possam envolver aqueles que nos ouvem aí na Casa Espírita, porque eu consigo ver a Casa Espírita, o interior da Casa Espírita, consegui ouvir aquele que cantava antes de nós, preparando o nosso ambiente. Peço igualmente aos benfeitores espirituais que envolvam nas melhores vibrações todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Antes de iniciar, quero cumprimentar cada um dos trabalhadores de Jesus, ao Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, por esta data festiva, que são esses 98 anos de existência, a ser completado agora dia 3 de abril, porque não é qualquer dia que se completam 98 anos. É uma data em que nós devemos agradecer a Jesus, agradecer aos benfeitores espirituais e pedir que continue conosco para outros 98 anos, para mais trabalhos em prol dessa veneranda doutrina. De onde vem, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão, que trazes a miséria do pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, a quem me dera socorro à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços e falou-me com doçura. Venha ao Mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. E eu repito, pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas só com Jesus um espinho tem 1000 flores. Estes são versos de Carmen Sinira, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nesta obra aqui. A primeira obra do nosso querido Chico Xavier, que em 1932 ele nos traz os mais variados poetas brasileiros e de além do Brasil. Carmen Sinira, uma poeta aqui da cidade do Rio de Janeiro, que traz para cada um de nós que sem Jesus não há felicidade. Sem a presença do Evangelho do Reino nas nossas vidas, nós não conseguimos ter paz, adquirir saúde espiritual. E vejam, nós hoje estamos faceando problemas difíceis. É a pandemia do coronavírus, é esse recolhimento dentro dos nossos lares, são esses dias de feriados que muitas pessoas não podem abrir o seu comércio, perpassando aí dificuldades financeiras, outras tantas pessoas, só no Brasil mais de 300 mil pessoas desencarnaram em função do coronavírus, são familiares enlutados, tudo isso está acontecendo, é bem verdade. Mas que nós tenhamos a certeza de que Jesus está do nosso lado, de que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador, e que nós não percamos a esperança, nós não percamos a alegria, nós não percamos a certeza de que para ser feliz é preciso estar ao lado de Jesus, porque nunca, como nos dias atuais, nós precisamos tanto do Mestre amado, de quem sentimos saudade e de quem precisamos em todos os momentos. Na nossa proposta da noite de hoje, eu quero desenvolver com vocês as bem-aventuranças, lembrando cada uma daquelas colocações do nosso Mestre e dizendo que são escadas, são propostas para que nós possamos ser felizes. Vamos caminhar juntos? Vamos volver à terra de Israel? Quando, naquele recuado dia, Jesus reúne o seu grupo apostólico e mais um sem número de pessoas e sobe a um monte, onde, lá de cima, era possível ver o mar piscoso da Galileia. E conforme as anotações de Mateus, ele abre a sua boca para falar o sermão do monte, onde está contido o sermão das bem-aventuranças, quando estava subindo. Conforme as anotações de Lucas, ele fala o sermão do monte quando estava descendo. Este detalhe é irrelevante. O importante é que ele falou e nos deixou o mais belo poema que nós conhecemos e que ainda hoje ecoa aos nossos ouvidos. Nós nos ateremos ao Evangelho de Mateus,
quando nos versículos de 5 a 12 ele inicia. Quando no capítulo 5, corrigindo, versículos de 3 a 12, ele inicia ali pelo versículo 3, dizendo assim: Bem-aventurados os que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu admito para cada um de vocês que de início eu tive uma certa dificuldade para entender o que era pobreza em espírito. Eu me tornei espírita aos 18 anos de idade. Antes eu era católico. E eu, mergulhando na proposição de Jesus, o que era ser pobre, pobre em espírito. Mas o ensino espírita me descortinou uma realidade diferente, porque pobreza em espírito não tem nada a ver com pobreza material. Jesus não estava dizendo que seriam os pobres materialmente que ganhariam o reino dos céus, porque pobre em espírito é uma expressão idiomática do hebraico, que quer dizer humilde, que quer dizer simples, que quer dizer a pessoa que não tem grandes vaidades, grandes pretensões. Daí o primeiro segredo, a primeira proposta para a nossa felicidade é ser humilde, ser simples. E que nós possamos fazer uma autoanálise nesse instante, fazendo aquela varredura na nossa alma e nos perguntar: será que nós somos felizes ou nós ainda somos vaidosos? Somos orgulhosos? Porque a vaidade, o orgulho, que são contrários à pobreza em espírito, nos distanciam da vera felicidade. Porque muitas pessoas ainda hoje, ao agirem no mundo, se acham melhores, se acham maiores do que as outras pessoas. Gostam de dar carteiradas do tipo: você sabe com quem está falando? E quando nós agimos dessa forma é porque nós nos julgamos mais do que as outras pessoas. Porque às vezes temos o cargo de médico, o cargo de juiz, o cargo de desembargador, quando Jesus vem nos dizer que nós não somos maiores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos vinculados à mesma humanidade e, portanto, nós somos irmãos. Nós somos filhos de um mesmo Deus. Nós estamos vinculados como ovelhas ao mesmo aprisco de Jesus. Daí, o primeiro segredo para a nossa felicidade é ser humilde, porque quem é humilde encontra a paz, quem é humilde encontra a felicidade. Eu tive a satisfação de ser aluno de um grande mestre, um grande professor, que hoje dá aula na PUC, em São Paulo. Ele chama-se Mário Sérgio Cortella, nascido no Paraná, mas radicado em São Paulo. E ele explicava a seus alunos que quando as pessoas vinham perguntar para ele assim: você sabe com quem está falando? Ele costumava responder: você tem um tempo para que eu te explique? E quando as pessoas davam esse tempo, ele explicava: bom, nós estamos dentro de um universo que nós espíritas sabemos infinito, porque Deus cria sempre. Jesus dizia que eu trabalho e Deus trabalha também, o Pai trabalha também. Mas Mário Sérgio Cortella, baseando-se nas informações da ciência, dizia que o nosso universo tem 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea, onde encontram-se 100 bilhões de sóis. Um desses sóis é o nosso Sol, uma estrelinha de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque Plutão foi rebaixado à categoria de planeta não. Ao redor do nosso Sol giram 8 planetas. Um deles é a nossa Terra. Um pequenino planeta onde estão categorizadas 3 milhões de espécies. Uma dessas espécies é a nossa, a Homo sapiens. Hoje na Terra existem mais ou menos 7,8 bilhões de espécies de Homo sapiens. Um deles somos nós. Olha quem nós somos. Um entre 7,8 bilhões de Homo sapiens, entre 3 milhões de espécies, num pequeno planetinha que gira ao redor de um pequeno Sol, entre 100 bilhões de sóis, que está no meio de 200 bilhões de galáxias. É ou não é para a gente ser humilde? Porque, em verdade, nós somos um pequeno ponto dentro do grande universo infinito criado por Deus. Daí Jesus nos dizer: bem-aventurados os que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Quando olharmos uns para os outros, não é para olharmos consenso de quem é mais, mas consenso
de quem é igual, de quem foi criado simples e ignorante e caminhamos para a perfeição. E observemos que, às vezes, dentro do próprio movimento espírita, as pessoas têm falsas compreensões do que é ser médium, por exemplo, do que é ser orador espírita, porque muitos olham o médium, o orador espírita, o dirigente espírita como alguém especial. Isso é faltar com a humildade, porque o médium é um trabalhador comum, porque o dirigente espírita, porque o orador espírita são trabalhadores tal qual todos os outros, são trabalhadores tal qual aquele que varre o centro, que distribui a página espírita, cada um dá daquilo que pode. E todos nós somos ovelhas do aprisco de Jesus. Então vamos subindo degrau a degrau, porque o primeiro degrau da felicidade, conforme as bem-aventuranças, é humildade. E Jesus abre a sua boca para dizer da segunda bem-aventurança, nos alegando que bem-aventurados são os que sofrem, bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. E muitas pessoas olham para essa bem-aventurança de Jesus e parecem não compreender. Será que Jesus está fazendo uma apologia à dor? Será que Jesus está dizendo que a dor deve ser incentivada? Jesus conhece o íntimo de cada um de nós. E hoje, nós que podemos beber das águas lustrais da doutrina espírita, nós sabemos, conforme as lições de um espírito amigo, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa lição intitulada A Paciência, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Onde existe a aflição, é porque existe uma imperfeição. Então, na verdade, a aflição é algo que vai nos corrigir das nossas imperfeições. E esta lição nós podemos tirar. Gente, vocês vão perceber que eu gosto de citar a fonte de tudo, porque eu não tiro nada, como diz a minha esposa, de trás da orelha. Livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7º, lá no artigo 33, inciso 1º, quando Kardec nos fala do Código Penal da Vida Futura, porque esse inciso nos diz assim: toda dor, toda aflição é inerente a uma imperfeição. Daí, por que nós sofremos? Porque nós temos dores. Porque nós nos afligimos no mundo dos dias atuais. Porque nós somos imperfeitos. Porque nós, dentro daquela lei de causa e efeito, nós semeamos coisas ruins e colhemos de acordo com as coisas ruins que nós semeamos. Então, quando Jesus nos diz que bem-aventurados os que sofrem, é porque ele olhava para os que sofriam e sabiam, se sofrerem com resignação, se sofrerem o bem sofrer, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, estes serão consolados. Porque a dor é uma escola, porque a dor é uma ponte, porque a dor é um caminho para dias melhores. Há um grande orador das Minas Gerais, e tenho certeza que vocês o conhecem, um amigo chamado Simão Pedro de Lima, que fala como ninguém do Evangelho de Jesus. E ele tem uma frase que eu nunca me esqueci. Porque ele comenta que nós, os espíritas, não gostamos de sofrer, porque aí seria uma acomodação no processo da dor. Mas quando sofremos, nós sofremos com gosto. Nós sofremos com entendimento, porque nós sabemos as razões do sofrimento. Porque nós sabemos que cada sofrimento existe uma causa. Então Jesus olhava e dizia àquelas pessoas: se vocês hoje sofrem, sofram com resignação. Sofram sem ficar se lamentando, se reclamando, mas procurando seguir em frente, porque vocês serão consolados. Daí Jesus nos traz o segundo degrau, ou o segundo passo para a nossa felicidade. Porque o primeiro é humildade, o segundo é resignação. E muitos dos espíritas não entendem a palavra resignação, porque resignar-se não é tão simplesmente aceitar de mãos cruzadas, mas é uma resignação dinâmica, como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles. E o que é uma resignação dinâmica? Resignação dinâmica eu aprendi com uma oração entoada nos Alcoólicos Anônimos, a oração da serenidade. Quando aqueles que são os alcoólicos, e o meu pai está há 16 anos frequentando os Alcoólicos Anônimos, 16 anos sem beber e orando esta oração. Senhor, concedei-nos a paciência para aceitar aquilo que eu não posso mudar,
a coragem para modificar aquilo que eu posso e, sobretudo, a sabedoria para distinguir uma coisa da outra, ou seja, quando ser paciente de quando ter coragem. Porque resignação é isso, não é cruzar o braço, é saber quando ser paciente, quando ser corajoso e saber distinguir com sabedoria quando agir de quando aceitar. Segundo passo para a felicidade, resignação dinâmica. E continua Jesus nos propondo um terceiro degrau, quando ele nos diz assim: bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são os pacíficos, porque os pacíficos herdarão a terra, que hoje é um mundo de provas e expiações, mas que migra para um mundo regenerado. E que nós possamos pensar agora, será que nós somos mansos? Será que nós somos pacíficos? Eu posso dizer da minha experiência, porque hoje eu estou falando em Cabo Frio, de Niterói para Cabo Frio, mas eu sou filho do interior do estado. Assim como vocês. Eu sou filho de uma cidade mais ao norte, que é a cidade de Itaperuna. E em Itaperuna eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, que nós não deveríamos levar violência para casa. Que se alguém me convidasse para entrar numa briga, eu poderia dar um boi para não entrar numa briga, mas daria uma boiada para não sair. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa expressão. Outros tantos nos dizem assim: olha, não mexe comigo não, porque eu não tenho sangue de barata. Não é assim que o mundo fala? Não é na nossa honra que o mundo quer muitas vezes preservar? Mas Jesus não falou em defesa da honra. Jesus não falou na violência. Jesus não falou na vingança nem no desforço. Jesus falou na mansuetude. Jesus falou: quando nos bater numa face, dá a outra face, a face do entendimento. A face de olhar para aquela pessoa e saber que se ela agir com violência e eu devolver a violência, eu estou entrando no mesmo naipe de vibração. Eu estou me fazendo tão violento quanto ela. O que Jesus me recomenda é a mansuetude, não a aceitar tudo que o mundo me propõe. Porque vejam, muitas pessoas confundem mansuetude com conivência, e não são a mesma coisa. Eu não vou conivir com o erro, eu não vou conivir com as propostas equivocadas do mundo, mas se o mundo me apresenta o erro, eu vou dentro da mansuetude, eu vou dentro do diálogo, eu vou dentro da proposta do evangelho traçar novas rotas, buscar novos caminhos, resolver pela conversa. Tal como um profeta aqui de Niterói, o nome dele era José Datrino, porque ele, observando um grande incêndio do circo, ocorrido em 17 de dezembro de 1961, ele se apiadou das vítimas daquele circo, porque muitas pessoas morreram queimadas, outras tantas pessoas morreram pisoteadas pelos animais, e ele teve um flash. Dizia ele que verdadeiras vozes espirituais vinham conversar com ele, e ele pensou: bom, eu não posso volver atrás e impedir a dor das pessoas, mas eu posso, doravante, propor algo de positivo para o meu mundo, para a sociedade. E ele observou que o mundo estava muito violento, que as pessoas reagiam ao invés de agir. E ele começou a sair pelos viadutos das cidades, pelas pontes do Rio de Janeiro, escrevendo frases como: gentileza gera gentileza. Enquanto violência gera mais violência. Porque se alguém vem até mim e me bate e eu bato, o fogo da violência há de crepitar ainda mais alto. Ele entrou para a história com o nome de profeta gentileza, nos deixando o exemplo de que nos dias atuais, o que Jesus nos convida, o que Jesus nos recomenda é nós sermos gentileza. Gentileza no nosso lar, gentileza na nossa relação de trabalho, gentileza uns com os outros. Porque o mundo precisa de gentileza. O mundo precisa de mais aproximação uns dos outros. O mundo precisa de pessoas que se respeitem, que construam muros de aproximação e parem de se tratar como adversários. Porque nós hoje olhamos uns aos outros como adversários. Porque votam diferente, porque têm uma diferente
opinião sexual, porque tem uma diferente forma de ver e de enxergar o mundo, mas o que Jesus nos pede é a mansuetude, é a gentileza, são gestos de aproximação com as outras pessoas e não gestos de violência. Porque violência, meus amigos, não é apenas violência física. Muitas vezes nós vamos às redes sociais e colocamos lá fake news. Muitas vezes nós vamos até o Messenger, o WhatsApp, e nós espalhamos notícias que nós não sabemos se são verdadeiras. Isso é violência. Porque violência não se faz hoje tão somente na briga. E daí nós já temos 3 passos para a felicidade. Conseguem se lembrar? O primeiro é humildade. O segundo é resignação. O terceiro é mansuetude / gentileza. Mas continua Jesus abrindo sua boca e nos dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O mundo hoje tem sede de justiça. O mundo hoje quer que a justiça seja plena. Não por outra razão, nós estamos numa sociedade onde impera a justiça social, ou pelo menos gostaríamos que ela imperasse. Mas o que nós devemos entender, devemos apreender no nosso íntimo, é que essa justiça vem de Deus. É que essa justiça vem do alto. É que essa justiça não se dá conforme a nossa vontade. Porque se deixar, nós fazemos a justiça com as próprias mãos. Nós queremos resolver tudo nas vias de fatos. Vamos para um exemplo? Quando nós soubemos ou nós sabemos que alguém foi preso, seja porque molestou uma criança, seja porque matou uma outra pessoa, qual é a nossa reação? Bom, eu vou para a porta da delegacia e vou linchar essa pessoa. Mas quando eu ajo assim, eu não estou querendo justiça. Eu estou sendo justiceiro, o que é bem diferente. Conseguem compreender qual é a diferença entre desejar justiça, que vem de Deus, e praticar a justiça, o que me torna justiceiro? Eu outro dia vi uma notícia pela televisão, dizendo que um homem, ao sair de um bar, ele tinha tomado todas, ele pega o carro, era menor, gente, de idade, não tinha habilitação, mas pegando o carro embriagado, ele vai por uma rua estreita, bate numa casa, e naquela casa havia uma mãe, ainda jovem, tomando conta de um bebê. Ambos morrem. E o que as pessoas da comunidade, aflitos, atordoados por aquele ato, fazem? Vão até a casa daquele jovem, quebram tudo, destroem as suas coisas. Vocês acham que é assim que se resolve os problemas do mundo? Fazendo justiça com as próprias mãos? Não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é entender que essa justiça vem de Deus, que Deus é um Pai misericordioso, um Pai bom, um Pai que não dá uma serpente a um filho que lhe pede um peixe, nem dá uma pedra a um filho que lhe pede um pão. A justiça, ela vem através da lei de causa e efeito. Ela vem através das vidas que se sucedem, através do mecanismo da lei de reencarnação. Nós não precisamos ser a adaga da justiça, porque a pessoa que não é justiçada, conforme os processos do mundo, porque existem os processos do mundo, existe o Estado de Direito para resolver os nossos problemas. Ela será justiçada conforme o mecanismo das reencarnações. Daí, já subimos 4 degraus para entender a felicidade conforme Jesus. O primeiro é o degrau da humildade. O segundo é o degrau da resignação. O terceiro é o degrau da mansuetude. O quarto degrau é o senso de justiça que vem do alto, não a justiça que se pratica com as próprias mãos. O quinto degrau da felicidade nas bem-aventuranças, quando Jesus abre a sua boca e nos diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E talvez essa seja a bem-aventurança que eu mais gosto e que nos dá a maior receita para a felicidade. Porque vejam, o que é misericórdia? O que é ser misericordioso? Existe um escritor brasileiro que escreveu Grandes Sertões Veredas. Refiro-me ao mineiro João Guimarães Rosa, que misericórdia é uma palavra de 2 radicais.
Córdia e mísero. Córdia, coração. Mísero, miséria, pobreza. Ser misericordioso é colocar o nosso coração na miséria alheia, na dor alheia, na dificuldade alheia. Então eu só serei feliz quando fizer a outra pessoa feliz. Eu só terei paz quando eu colocar o meu coração na tristeza e na dor alheia. Por isso, um grande filósofo alemão de nome Gottfried Leibniz ter asseverado que a verdadeira felicidade é quando vemos na felicidade do outro a nossa própria felicidade. E para que vocês possam entender, eu vou remontar uma história de Divaldo Pereira Franco, quando estava na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, e ao final do dia, ele, sentado ali com seus anfitriões, num grande cerimonial, e Divaldo Franco não gosta de cerimoniais, aproximou-se um negro de mais ou menos 40 anos, da etnia Zulu, muito forte, muito altivo, e Joana de Ângeles aproximou-se de Divaldo e disse assim: meu filho, abrace esse companheiro nosso. E Divaldo respondeu: mas minha irmã, se eu levantar aqui agora, no meio de um cerimonial e abraçar esse companheiro, todos vão zombar de mim, todos vão rir de mim. E Joana dizendo a Divaldo: meu filho, levante-se e abrace esse garçom. Olha, eu não vou fazer isso agora, porque senão as pessoas vão achar que eu estou pagando um mico, um King Kong, como é dito na linguagem dos jovens. E Joana disse mais uma vez: a quem queres servir, meu filho? A Deus ou a Mamon? Não precisou dizer outra coisa, mas Divaldo, para não fazer isso assim, de inopino, resolveu traçar uma estratégia. Pediu ao garçom para que se aproximasse e lhe pediu: o senhor, por favor, pode trazer café com leite para mim? E o garçom respondeu em inglês: olha, aqui nós servimos bebidas alcoólicas, nós servimos refrigerantes, nós servimos sucos, café com leite não está no nosso cardápio. E Divaldo dizendo àquele negro: bom, eu sou do Brasil, eu sou da Bahia, e todos os dias antes de dormir no Brasil eu tomo meu café misturado com leite, porque já faz parte do meu cerimonial. O senhor pode trazer? E ele foi até a cozinha, pegou o café, misturou com leite e trouxe para Divaldo. Quando ofereceu a Divaldo na mesa, Divaldo aproveitou daquela oferta, levantou-se e abraçou o garçom. O garçom não entendeu nada, ninguém entendeu nada, mas o fato é que todos olharam para aquele abraço. Em seguida, Divaldo sentou-se novamente e o garçom continuou. Ia, buscava uma xícara de café com leite, trazia. Ia, buscava uma xícara de café com leite, trazia. Resultado, Divaldo teve disenteria. No outro dia de manhã, não conseguia levantar da cama. E ele tinha várias palestras para fazer. E aquele negro, indo até os companheiros de Divaldo, ele chamava M. Bambo, perguntou por Messier Franco. Onde se encontra Messier Franco? Eu queria ter com ele, eu queria falar com ele. E os companheiros responderam: bom, ele hoje sequer saiu do quarto. Ah, eu vou até lá. E batendo-se na porta do quarto de Divaldo, ele ainda estava de pijama, mas atendeu M. Bambo. Ele entrou e começaram a conversar. Divaldo disse que estava indisposto, que estava com disenteria. E M. Bambo: olha, aqui na África do Sul nós fazemos os mais variados chá. E eu vou fazer um chá para você que vai passar isso rapidamente. E fez um detalhe, gente: Divaldo Pereira Franco não gosta de chá. Mas M. Bambo fez, Divaldo Franco, por cortesia, tomou. E depois, antes de M. Bambo ir embora, ele perguntou: por que o senhor me abraçou ontem? Bom, eu te abracei por agradecimento à bebida que você me trouxe. Pois muito bem, eu vim aqui hoje te agradecer por aquele abraço. Conte-me então a sua história, disse Divaldo Franco. Eu tenho 40 anos de idade e eu tenho um câncer terminal. Um câncer que já me devora grande parte dos meus órgãos internos. E eu pensei ontem de sair de casa: eu vou me matar. Não existe um outro caminho, uma outra proposta, senão o suicídio. Eu resolvi que depois daquele trabalho eu chegaria em casa, deixaria o dinheiro, o ganho para minha família. Eu tenho uma esposa e 3 filhos e logo após eu iria me matar. Mas, senhor Divaldo,
eu desisti. E desistiu por quê? Porque se um homem branco, pela primeira vez na minha vida de 40 anos, foi capaz de me abraçar, é porque a vida tem jeito. É porque as pessoas são boas. É porque o mundo não é tão feio assim como nós pensamos. Então eu vim hoje aqui te agradecer porque o Senhor me salvou a vida. Eu devo a minha vida a você, Divaldo Pereira Franco. Não só a minha, mas a da minha esposa e dos meus 3 filhos. Ambos começaram a chorar e foi dado um novo abraço. E agora, naquele novo abraço, Divaldo não sentia mais a disenteria, saiu, foi fazer as suas palestras. Quando ele estava saindo da África do Sul, de retorno para o Brasil, lá no aeroporto estavam Remibambo, a sua esposa e as 3 crianças, os 3 filhos daquele casal. E foram encontrar-se mais uma vez ao Remibambo, abraçando Divaldo, lhe disse: eu quero te agradecer uma vez mais. E Divaldo: olha, a partir de hoje, você é o meu filho aqui na África do Sul. E Joana dizendo a Divaldo, pela acústica da mediunidade: meu filho, ele vai ficar bom. Ele vai fazer o tratamento e vai ficar bom. Mande livros espíritas para ele. Adote-o como um filho aqui da África do Sul. E Remibambo foi adotado. Vários livros foram mandados da Mansão do Caminho para ele ali na África do Sul. Eles começaram a trocar cartas. E numa dessas cartas, Remibambo narrou a Divaldo: meu pai branco do Brasil. Olha, os seus amigos aqui da África do Sul, os seus anfitriões, custearam o meu tratamento. E eu hoje estou ótimo. Estou tão bom que resolvi aqui em plena África do Sul abrir uma casa espírita, estudando os livros que você me mandou. E estou passando eles para a etnia Zulu, para que o meu povo tenha acesso ao espiritismo. E Divaldo, lendo aquela carta, começou a chorar. Era o poder da misericórdia, era o poder do amor, era o poder da fraternidade. Meus amigos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, nós estamos no mundo para ser misericordiosos, para trabalharmos na caridade, para nos abraçarmos uns aos outros. É bem certo que hoje, na pandemia, nós não podemos nos abraçar, mas podemos continuar trabalhando na caridade e mandar os abraços virtuais, porque agora já temos 5 propostas para a felicidade. A primeira delas, humildade. A segunda delas, resignação. A terceira delas, mansuetude. A quarta delas, senso de justiça, a justiça que vem do alto. A quinta delas, misericórdia. E Jesus, abrindo sua boca mais uma vez, nos diz: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Será que nós temos puro coração hoje? Ou será que nós ainda agimos conforme os padrões do mundo? Porque as pessoas tudo fazem com segundas intenções, com terceiras intenções, com quartas intenções. Quando nós vamos fazer alguma coisa, costumamos perguntar: o que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ganhar agindo dessa forma? Bom, você vai ganhar a alegria de servir. Você vai ganhar a alegria de ser útil. Você vai ganhar a alegria de estar contribuindo. Até mesmo nós, os espíritas, se deixar, nós queremos barganhar. Quantos bônus horas eu estou ganhando com essa minha atitude? Será que eu já mereço um lugar em nosso lar? Mas Jesus nos diz que nós somos convidados a ter pureza de coração, a fazer as coisas sem esperar nada em troca, a ajudar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for. E quando se aproximava uma criança de Jesus, ele dizia: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ele nos deu o exemplo da criança, a metáfora da criança, para que nós tivéssemos o coração puro. O coração de quem está no mundo, mas não é do mundo, porque nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais passando uma temporada carnal. Então, não há nada que possa nos temer. Não é um vírus invisível a olho humano. Não é uma pandemia que nos vai tirar do siso, que nos vai tirar do equilíbrio, porque nós estamos vinculados a Jesus. Nós estamos vinculados ao amor de Deus e nós prosseguiremos, tal qual os discípulos,
quando a tempestade balouçava o barco e eles estremunhando, onde está o nosso mestre? Por que ele não está conosco? E Jesus estava dormindo na popa do barco, na parte de trás. Quando Jesus se levanta e pergunta: onde está a vossa fé? Onde está a pureza do vosso coração? Onde está o vosso vínculo com Deus? Até quando estarei convosco? Até quando tereis a felicidade de estar no mundo confiando em mim? Então, o segredo da felicidade é esse vínculo. E para termos esse vínculo, precisamos de pureza de propósito. Precisamos da certeza do homem que está no mundo, vinculado a Deus, fazendo o seu melhor, até chegar na 7ª bem-aventurança, quando ele nos diz assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós chegamos agora na 7ª bem-aventurança, no 7º degrau para a felicidade. Vamos subir juntos? E eu já repeti algumas vezes que é para ficar marcado. O primeiro degrau da felicidade, humildade. O segundo, resignação. O terceiro, mansuetude. O quarto, justiça que vem do alto. O quinto, misericórdia. O sexto, pureza de propósito, vinculação ao alto, até nos tornar pacificadores. E se vocês forem ao dicionário, vocês vão encontrar um verbo hoje: paziar. Porque a paz não é apenas mais um substantivo abstrato. Ela já se transformou em verbo, ela já se transformou em ação, porque depende de mim, depende de cada um de vocês, depende de todos que nos ouvem pelas redes sociais, paziar. Sermos filhos de Deus, fazer a nossa parte para que o mundo seja melhor. Ser feliz é questão de atitude. Ser feliz é questão de ponto de vista. Por isso o mestre nos dizia no Sermão da Montanha: se os vossos olhos forem bons, todo o vosso corpo terá luz. Há muitas pessoas que olham para um copo de água pela metade e dizem assim: puxa, não está cheio. Outras tantas olham para o mesmo copo: que bom, tem água pela metade, pode me sedentar, pode me dessedentar. Então a atitude está em nós, a atitude não está no outro, a atitude de fazer a paz, de viver a paz, de viver o evangelho, está dentro de cada um de nós. Porque nós queremos um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo onde impere a fraternidade. Como diriam os nossos amigos judeus, o Rolam Rabá. Eles chamam o mundo regenerado de Rolam Rabá, o mundo vindouro. Mas esse mundo começa na nossa construção íntima, na nossa construção diária, até ganhar as 4 partes do mundo. Não por outra razão, Mohandas Karamchand Gandhi nos dizia: se queres a paz, viva a paz. Porque a mudança que deseja ver no mundo é a mudança que começa nas próprias atitudes. Por isso, Jesus nos diz que a 7ª bem-aventurança, o 7º segredo para a felicidade é pacificar. Pacificar o lar. Quando o lar está crepitando, quando o cônjuge fala mais alto, eu falo mais baixo. Pacificar o ambiente de trabalho. Quando todos brigam, eu sou a voz da concórdia. Pacificar o mundo, porque quando o mundo parece de ponta cabeça, eu sou o sal da terra, a luz do mundo. Eu posso, à feição de um pequeno pirilampo, levar um facho de luz onde reina a escuridão. Pacificar onde quer que eu me encontre. E se muitos poderiam me perguntar aqui agora: Rafael, mas como que eu vou guardar essas 7 bem-aventuranças? Como que eu vou ter de cabeça esses 7 degraus? Bom, para aqueles que não conseguirem guardar os 7 degraus, Jesus resumiu os 7 passos num grande, num único, num maior e num verdadeiro passo. E esse passo ele diz para nós em João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Porque o amor resume o Sermão do Monte. Porque o amor resume as bem-aventuranças. E não há como ser feliz sem Jesus. E se Jesus nos pede amar, não há como ser feliz sem amar.
é um silogismo, é lógico. Então nós estamos no mundo por um compromisso de amor. E terminando essa receita de felicidade, lembrando do amor, eu me lembro de uma mãe. Uma mãe vinda do Ceará, uma mãe cujo filho tinha suicidado. E ela, que amava o seu filho, e eu aqui agora penso nas mais variadas mães do Brasil, que tiveram seus filhos desencarnados pelo coronavírus. E digo para elas, eles vivem, eles estão vivos. E ela, sabendo que seu filho estava vivo, resolveu ir até Chico Xavier, na cidade de Uberaba. Bom, nós não temos o Chico hoje, mas eu digo para essas mães que os seus filhos, os seus familiares, eles vivem. Ela foi a Chico Xavier. E Chico Xavier atendia ali no Grupo Espírita da Prece 20 pessoas por noite, porque era o que dava para ele atender. Chico começava por volta das 8 horas e ia até as 4, 5 da manhã. Ele curvava-se depois da prece e começava as psicografias. As pessoas levantavam, iam no banheiro, tomavam café, comia pão de queijo, e ele estava lá. Ela pegou a primeira senha para ficar na fila. Desde a noite anterior, ela já estava. Quinta-feira, desde a quarta, ela já estava lá. Formaram-se as 20 pessoas. Chico chegou, começou os atendimentos. Quando uma outra mãe, esta vindo de São Paulo, queria entrar na fila, mas já estavam preenchidas as 20 vagas e ela começou a gritar. Ela começou a estertorar dizendo, eu preciso ver Chico Xavier. 2 filhos meus desencarnaram. Eles sofreram um acidente de carro e se eu não encontrá-lo hoje, quem se suicidará sou eu. Meus amigos, nós não conseguimos mensurar a dor de perder alguém, mas não transformamos a dor saudade em dor revolta, porque eles estão vivos. E aquela mãe começou a passar em cada uma das outras mães na fila e perguntar, venda-me a sua senha. Eu sou rica, eu sou lá de São Paulo e posso comprar, te dar o que você quiser. Nenhuma das mães vendeu. Quando chegou na primeira mãe, aquela mãe lá do Ceará, disse assim, minha senhora, eu sei que a senhora é pobre, veio do Ceará, eu posso te dar o mundo, mas me venda a sua senha. E a mãe do Ceará pensando, puxa, o meu filho se suicidou. Ela teve 2 filhos mortos num acidente de carro. Com certeza, a dor dela deve ser maior do que a minha. Ela fez algo inusitado. Ela pegou da sua senha e deu para a mãe de São Paulo. E a mãe de São Paulo, quanto custa? E a mãe do Ceará deu-lhe uma lição. Caridade não se vende. Fraternidade não se vende. O amor não é vendido, porque senão não é amor. Eu estou te dando com todo o amor do meu coração. Fique aqui na fila. Eu voltarei para casa e continuarei orando pelo meu filho, na certeza de que ele está vivo. E voltou aquela mãe cearense para a pousada. Chico ficou das 8 até as 4, psicografando. Quando ele terminou, começou a ler, ele virou-se para o seu assistente e pediu, fosse até a pousada tal e chamasse aquela mãe do Ceará. E indo o seu assistente, chamou a mulher e ela disse, deve haver algum engano, deve haver algum equívoco, porque eu dei a minha senha. Senhora, quem está mandando te chamar é Emmanuel. Vamos até o Grupo Espírita da Prece. E ela foi. Chegando até lá, a primeira psicografia era endereçada para ela. E vinha carregada de sentimento porque era o seu filho suicida. E dizia de uma forma que só ele poderia dizer, minha mãe, eu te amo. Eu estou vivo, mamãe. Eu me equivoquei tirando a minha própria vida. Mas não se condoa mais, porque você é uma mulher de força e que você pode continuar me acessando através da oração. Viva, mamãe, e seja feliz fazendo os outros felizes. Eu quero te dizer que eu não viria aqui hoje, mas os bons espíritos, entre eles o benfeitor Emmanuel, se sensibilizou tanto com o seu gesto de dar a sua senha, que ele, com a permissão do alto, foi até o vale escuro que me encontrava e me buscou, e me trouxe para te escrever, me ajudando a grafar essas letras. Mamãe, continue a doar a sua senha.
Continue a doar de você mesma. Continue, mamãe, pelos caminhos do bem e da caridade, vencendo as trevas do presente, porque pelos caminhos do amor você encontrará a paz e a felicidade que só Jesus pode nos dar. Termino dizendo o seu filho de sempre, aquele que te ama, e grafou o nome dele, que eu não vou dizer porque é uma história real. A mãe chorava às bicas, o próprio Chico Xavier se sensibilizou. E depois ele começou a ler a segunda psicografia, e a segunda psicografia eram os dois filhos que haviam se acidentado em São Paulo, e também com a ajuda de Emmanuel estava escrevendo: mamãe, tudo tem o seu tempo. Como diz o texto do Eclesiastes, há tempo de nascer, há tempo de frutificar e há tempo de morrer. Mas entenda, mamãe, que morrer é retornar para a verdadeira casa. Quando o carro virou, era o nosso momento de retornar. E nós fomos recebidos pela nossa avózinha, que se encontra junto de nós e te manda um abraço. Nós estamos vivos. Recolha outras crianças, minha mãe, e siga amando. E terminam igualmente aquela carta dizendo dos filhos que a amavam e colocam os dois nomes. E por que eu termino com essa história? Porque se nós queremos pacificar, porque se nós queremos ser felizes, nós precisamos nos dar uns aos outros. Nós precisamos ser os arautos do Evangelho, os arautos de Jesus nos dias tumultuados do presente. Não há felicidade sem o trabalho no bem. Não há felicidade sem os atos de caridade. Não por outra razão, Allan Kardec escreveu que fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo. E se as bem-aventuranças nos trazem o roteiro, humildade, resignação, mansuetude, senso de justiça, misericórdia, pureza de propósito e pacificação para pacificar, tudo isso nós podemos resumir no amor, na amorosidade, porque ser feliz é dar-se, é entregar-se a Jesus e construir um mundo melhor. Eu agradeço a cada um de vocês. Agradeço o convite, saudando-vos pelos 98 anos em que cada um de vocês entregam os vossos braços, as vossas vidas, as vossas palavras a Jesus, por meio da doutrina espírita, para que nós possamos levantar almas para Deus. Os dias são difíceis? São, mas nós temos uns aos outros, que possamos nos dar as mãos como elos de uma grande corrente e dizer a Jesus, tal qual aqueles mártires do Evangelho, narrado no livro Ave Cristo, nós somos felizes porque nós te temos. Aqueles que hoje estão desencarnando, aqueles que hoje estão permanecendo nas lutas do mundo, te glorificam e te saúdam, porque sabem que ser feliz é trabalhar para ti e porque nós viveremos a vida eterna. Muito obrigado a cada um de vocês e de onde vem, viajor triste e cansado. Venho da terra estéril da ilusão, que trazes a miséria do pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, a quem me dera socorro à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços e falou-me com doçura. Venha ao Mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Que Jesus abençoe a cada um de nós, abençoe os trabalhadores do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e nos envolva na sua paz. Muito obrigado por tudo e que assim possa ser. Um beijo, meus amigos, e até a próxima. Este templo de amor e de paz que é o